nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que saiamos daqui melhores do que chegamos. O tema Paixão e Morte de Cristo nos remete ao feriado da semana que vem. Apesar do nosso país ser considerado laico, feriado religioso permanece. E refletindo neste pequeno tópico da Gênese sobre esse momento crítico da vida do Mestre entre nós observamos que há 2000 e tantos anos há a comemoração da morte de Cristo. Mesas fartas, lautas, repletas, comemorando a morte. Alguns entendem que ele morreu para nos redimir dos nossos pecados. Ok? Então não temos mais pecados, estamos redimidos. Outros acreditam que ele morreu para nos salvar. Logo, estamos salvos. Não precisamos fazer mais nada. Não é verdade? Ele morreu para nos preparar um lugar nos céus. Então nós não precisamos preparar nenhum lugar, já que o lugar já está preparado. O menos trabalho sempre existiu entre nós. A tentativa de encurtar o caminho, de encontrar soluções imediatas, resoluções automáticas, verdadeiros milagres, maiores do que a do Cristo, nós esperamos acontecer. Encontrar um tesouro e resolver o nosso problema material. Encontrar a pedra filosofal que daria a solução para tudo. A panaceia que representa a cura de todos os males. Seria tão fácil e tão pueril ao mesmo tempo, se assim fosse. Pensem o que é a vida. Se tudo que nós imaginássemos estivesse resolvido simplesmente num passo de mágica, qual é o nosso papel? O que estaremos fazendo aqui? Qual o significado da vida? Todas as vezes que a morte vem do corpo, precisamos refletir o que fazemos com o nosso corpo, com a nossa vida. Refletindo sobre a morte e a paixão do Cristo, vamos olhar para nós de uma forma diferente hoje. Quantas Semanas Santas já vivemos? Quantas sextas-feiras? O sábado da queima do Judas, queimar Judas, malhar Judas. Quantas pessoas ainda o fazem? Quantos de nós dizemos: Judas, um ordinário, entregou o Mestre? Quantos de nós nos empanturramos no domingo de Páscoa, quando ele ressurgiu? Ele morreu para quê? Qual o significado da vinda do Cristo? Quem é o Cristo? Onde ele esteve durante a sua infância? Quantas incógnitas, quantas questões não respondidas
felizmente. Kardec insistiu em muitos pontos e os espíritos diziam: não posso vos responder porque não tens analogia, em muitos casos. Outros requer a nossa pesquisa, a nossa busca. Não, nada foi dito até o fim, porque nós vivemos num recorte de tempo e espaço. Jesus, o mestre dos mestres, quando veio, disse: não vos inquieteis, eu vos enviarei o Consolador, aquele que lembrará o que vos tenho dito e que será deturpado, e ensinar o que agora não podereis aprender. Nem Jesus pôde dizer tudo, já que ele sabia tudo do nosso plano. Kardec, um belíssimo trabalho da codificação, a Gênese está aqui. A Gênese, que vou fazer um pequeno parêntese, foi adulterada. Esse exemplar é um trabalho recente, foi traduzido a partir da 4ª edição que Kardec depositou no Museu Nacional da França. Mas a 5ª edição, na qual os livros foram divulgados mundo afora, foram adulterados por um grupo de pessoas próximas a ele. Não sei se vocês sabiam disso. Então, esse livro já é a recuperação. Existe uma polêmica circulando em torno do Espiritismo por conta de pontos polêmicos encontrados na Gênese. Notadamente, não foi Kardec quem aprovou. O trabalho dele foi árduo. Ele é diminuído por muitos porque dizem: a doutrina não é kardecista. É bem verdade. Existe doutrina kardecista, existe doutrina dos espíritos. Kardecismo não existe. Mas o trabalho dele foi ímpar, porque ele não simplesmente fez perguntas e obteve respostas. Ele teve que saber perguntar, obteve respostas e concluiu filosoficamente a partir delas para formar o corpo doutrinário. Pega o Livro dos Espíritos e demais e vão ver quanto é Kardec a partir das respostas dadas pelos Espíritos. E ele inclui aí a paixão de Cristo. Bom, paixão, né? Paixão é uma palavra que vem do latim, patio, e que significa sofrimento. Quando ouvirem paixão de Cristo, entendam o sofrimento de Cristo. E eu me perguntei: e Cristo sofreu? Ele foi cuspido, chicoteado, estapeado, humilhado, coroado, lhe deram uma cruz pesada para carregar e depois prenderam ela e crucificaram. Quando perguntamos quem é o Cristo, é porque muitos dizem que ele não veio no corpo material, por ser ele de uma capacidade super elevada. Ele plasmou um corpo, logo ele não teria sofrido e consequentemente não haveria paixão. Mas o Espiritismo vai de encontro a essa argumentação, porque Jesus fez exatamente nos exemplificar a vida. Logo, ele se corporificou. Ele viveu como homem entre nós, apesar de ser um anjo, entre aspas, anjo. Ele levou um período imenso para densificar o seu corpo espiritual.
para poder tornar celular a sua constituição luminosa. A luz imensa poderia derreter o corpo se não houvesse um preparo. Ele foi diminuindo voltagens para não danificar o corpo que transitou entre nós. Sim, Jesus sofreu porque o corpo é real. Não exatamente como um filme de Mel Gibson. Eu não assisti todo o filme. Não precisei assistir. Algumas cenas bastaram para eu dizer que não assistiria. Violento, sangrento e desnecessário, de muito mau gosto, de alguém que não conhece e não sente, principalmente, a vida do Mestre. A imagem de Jesus preso a uma cruz é um símbolo de uma religião e que no início servia apenas como referência entre os cristãos que, para se reconhecerem, faziam o sinal da cruz, porque perseguidos que eram, precisavam identificar uns aos outros, especialmente nas catacumbas onde se reuniam para as reuniões mediúnicas naquela época. Lembrem, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Todas as práticas espíritas estão completamente, totalmente embasadas na mensagem de Jesus. Por isso, um dos pilares é a moral cristã. Gosto de frisar o tríplice aspecto: filosofia, ciência e moral. No Brasil, virou filosofia, ciência e religião. Porque o brasileiro tende a ser religioso como se a religiosidade fosse algo que garantisse um app, que garantisse um pagamento, um benefício. Eu tenho tal religião, eu sou religioso. Eu lembro bem do censo, quando as pessoas diziam: você vai dizer que é católico. Aí as pessoas diziam: eu sou católico não praticante. Pois eu falei às pessoas, eu falo junto de mim: qual é a sua religião? Católico. Você vai à igreja? Não. Mas tinha que dizer que era católico, porque quem era louco dizer que era ateu? Eu não sou jovem não, apesar de minha cara de 20, eu tenho 50. A cara só, porque a barriga é de 80. Eu dizia que era católico não praticante. Pense que equívoco mental. Como eu poderia ser e não ser? Mas tem gente até hoje dizendo isso. Eu sou e não sou. Mas dizer não é mais importante. O pior é dizer e não viver. Porque se todos os religiosos do planeta Terra fossem religiosos, nosso planeta estaria maravilhoso. O problema é que isso é só a aparência. É o rótulo. Eu sou espírita. É tão chique dizer que é espírita, né? Eu sou espírita. A pessoa pergunta logo: você é espírita? Você vê? Eu vejo, estou te vendo. E você ouve? Também estou te ouvindo. Porque as pessoas querem que você logo veja o passado, o futuro, o presente, a próxima vida e a vida 10.000 anos atrás. As pessoas acham que você é espírita, você é clarividente, provavelmente tem psicometria e sabe tudo de tudo. Engano. Ao espírita cabe uma luta diária para se tornar melhor. Essa é a mensagem de Kardec. Pois então, paixão significa sofrimento. A parte final de Jesus, o corpo foi bastante machucado, mas a dor verdadeira de qualquer grande ser não está ligada à matéria. Gandhi, Mandela e outros tantos grandes seres sofreram materialmente, fisicamente, mas transcenderam. Eu gosto de frisar Gandhi porque ele é um exemplo singular. Gandhi sintetizou a paz. Quando falam Jesus, lembram do amor.
Mas quando fala Gandhi, todas as pessoas associam a paz. Ele conseguiu sintetizar a paz, gente. Que paz? Aquela que Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não a que o mundo vos dá. E Gandhi sintetizou a paz. Ele libertou 300 milhões de pessoas na época. Agora são 1 bilhão e 300, na época era 300. Sem levantar uma arma sequer. Com jejuns, com não cooperação, que a gente chama hoje de greve. Ele dizia: ninguém vai retirar o sal para os ingleses. E as pessoas faziam longas caminhadas com ele. Os dois princípios, Satya e Ahimsa, palavras do sânscrito, que significa paz e verdade. A organização Satya Garis, postulantes da verdade que ele criou e que existe até hoje mais timidamente. Os filhos de Gandhi aqui, se fossem efetivamente seguir Gandhi, a nossa comunidade seria outra. As pessoas não entendem. Gandhi sintetizou a paz. Então, ele sofreu fisicamente, foi preso várias vezes, fez muitos jejuns. E no momento da morte, ele acabara de fazer a oração matinal e alguém apareceu e atirou nele. Ele, ainda caindo, olhou para o cidadão e disse: eu não o culpo por isso. Antes de fechar os olhos, finalmente. Mas antes disso, um repórter inglês perguntou para ele: Gandhi, você conseguiu perdoar os ingleses por tudo que fez a seu povo e a você? E ele disse: não. E o repórter ficou olhando: não. Ele: não, porque em nenhum momento eu me ofendi. Quem não se ofende não precisa perdoar. Por mais que o perdão seja muito, ainda é pouco. O perdão é um caminho. É preciso transcender. Ou seja, o sofrimento do Cristo, as pessoas imaginam que foi ser pregado na cruz. A síntese do sofrimento do Cristo vem numa frase, quando ele está lá pregado, ele diz: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Ali estava sintetizado o sofrimento do Cristo. A verdadeira paixão de Jesus é ver o nosso estado até hoje, 2000 e tantos anos depois. O que é que nos prende? O que é que não nos permite seguir os passos dele? O que é que impede que sejamos o que queremos ser? O que é que nos detém e nos retém na retaguarda da espiritualidade quando a gente deseja ser o espírito de luz? Porque a nossa essência é luminosa, nós somos uma centelha. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses. O tempo inteiro ele sinalizou sobre o nosso potencial. O sofrimento dele não foi morrer na cruz, eu vou repetir isso até o final. Inclusive, nunca o vejo preso a uma cruz. A imagem que eu vejo, Jesus ele sorrindo à margem do lago, ensinando. A imagem que vem em minha mente e que eu sinto no meu coração é ele na montanha, pregando, ensinando, mostrando o caminho. Mateus registrou isso, capítulo 5, 6 e 7 do seu Evangelho. O próprio Gandhi, ele diz: se todos os livros do mundo se perdessem e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Aí Gandhi era cristão? Sim, na acepção da palavra. Viveu como um cristão. E ele era hindu, perfeitamente hindu. Ele foi iniciado por um mestre que eu amo, chamado Paramahansa Yogananda. Quem cria yoga, ele se tornou
um cria, como eles chamam, Gandhi. Então ele era também hinduísta. E era muçulmano, sim, respeitava os rituais daquela religião. Ele era um transcendente à religião. Algumas pessoas dizem Chico Xavier é espírita. Aquele espírita Chico Xavier. Chico Xavier não era espírita. Chico Xavier era católico. Chico Xavier era católico, apostólico, romano e outras coisas mais. Ele não conseguiu ser porque não deixaram. O padre botou uma pedra de 5 quilos na cabeça para tirar o demônio que estava incorporado nele. A ignorância da igreja o afastou. Ele continuou até o fim reverenciando a igreja. Mas ele entendia que a igreja não conseguia abarcar um universo espiritual que lhe descortinara ao longo da sua vida. Nós não precisamos de rótulos. Eu não preciso dizer que sou espírita. Outro dia uma amiga do centro falou assim: vai ter o censo, você tem que dizer que é espírita. Eu perguntei a ela, curioso, por quê? Para aumentar o número de espíritas lá no Brasil. Gente, o que nós estamos fazendo com o espiritismo? Para que a gente precisa aumentar número? Estatística de quê? Nós precisamos aumentar o amor. Nós precisamos aumentar a voltagem da paz. Nós precisamos aumentar a voltagem da fraternidade, do respeito ao outro. Jesus continua sofrendo. O tema é este. Jesus continua sofrendo por nós, pela nossa insipidez, pelas nossas fragilidades mantidas, porque não vamos evoluir de um dia para a noite. Verdade. E quantos dias e quantas noites já estamos aqui? Quantas reencarnações? Quantas experiências? Quantas oportunidades? Quantas portas se abriram? E nós viramos as costas. Mas um testemunho, exatamente isso aqui. Ele chega na noite da entrega, um pouquinho antes, no jantar, chamado a última ceia. Após ele repartir o pão, servir o vinho, ele olha ao redor e, vaticinando que seria entregue, diz: o que tens que fazer, faz-o logo. Judas levanta-se, todos atônitos, sem saber o que iria acontecer, e vai até os fariseus, os escribas, e dizem: Jesus vai se reunir no monte para orar. É lá que nós vamos prender. Jesus sai e vai orar junto com os seus. Pede um instante para ficar sozinho. E com uma mensagem do nosso irmão falando da mediunidade, eu me recordei: Jesus é o médium de Deus. Naquele momento ele diz: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, que é por demais amargo até para mim. E em silêncio ficou, para no instante seguinte dizer: mas seja feita conforme a sua vontade. A resposta veio, não está escrito, mas nós sabemos como funciona a mediunidade. Ele ouviu que ele precisava ouvir, porque ele veio exatamente para aquele momento. Ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. João, ele sabia que precisava perecer daquela forma para ficar registrado no consciente e no inconsciente coletivo, coisa que bem depois um sujeito esperto chamado Carl Gustav Jung veio trazer para nós, descortinar inconsciente coletivo. Ou seja, ele sabia que os registros acásticos estariam à disposição daqueles que elevassem a sua consciência para perceber a dimensão da sua atitude. Judas se aproximou e ele, amigo, o que fazes aqui? E Judas se aproxima e beija-o, sem falar. E aí, os soldados não romanos, muitos acham que foram os romanos que prenderam, foram soldados a serviço dos fariseus, vão e detêm Jesus, e aí é quando Pedro toma a espada de um deles e corta a sua orelha. Não sei se vocês conhecem essa passagem do Evangelho, mas aí Jesus pega e coloca a orelha do outro. Como isso era nada, diante de ter estado no estado de plenitude crística e voltar no corpo desse para nos exemplificar. E ele é levado. O restante da história nós conhecemos, contados por vários presentes, tipo Emmanuel, que era um senador romano que estava ali junto com Pilatos, tentando deliberar. Livro há 2000 anos, livro O Amor Jamais Te Esquece, conta detalhadamente aquele trânsito. E Jesus passa a ser prisioneiro de homens comuns, homens religiosos, homens respeitáveis. Não foi de bandidos, ele não foi sequestrado pela turba de Barrabás. Ele foi detido por autoridades, as máximas autoridades religiosas. Tenho curiosidade para saber a história de Anás e Caifás. Se alguém conhecer alguma obra, por favor, me indique no final. O destino desses espíritos que, sim, eles crucificaram Jesus e não Pilatos. Toda vez que eu falo isso, eu fico pensando, será que eu fui Pilatos? Eu acho que o Pilatos já está bem mais à frente. Eu estou bem pior que ele. Porque todos nós, quando assistimos, dizemos, miserável, eu deveria ter soltado o mestre. Cheio de amor que a gente fala isso. Assistindo o filme. Depois vai viver a vida. Nossa, quantos somos, né? Dentro de nós. Pilatos tentou, de muitas maneiras, evitar. Não sei se vocês refletiram. Primeiro que a esposa, Cláudia, havia sonhado. E no sonho, ela relata para ele, não suje suas mãos com o sangue deste homem, ele é inocente. Pilatos no coração sabia disso. Ele havia sido tocado por uma semente de Cristo. Quando Jesus mandou em duplas pregar em seu nome, não foram 12, foram 35 duplas, eram 70 homens. Dentre eles estavam Zacarias e Josué, dois grandes personagens que não são citados no Evangelho, porque ele não fazia parte dos mais próximos, como eles dizem. Mas Zacarias foi detido na cidade onde ele estava, e Pilatos estava naquela cidade, então ele teve frente a frente com o governador. E naquele dia ele diz, olha, eu estou preso aqui simplesmente porque a gente estava ajudando os famintos e curando os doentes. E Pilatos, não vejo crime nisso.
vou libertá-los. Ele falou, vocês podem dormir e amanhã eu deixo vocês partirem. Não, nós desejamos ir hoje ainda, nós precisamos retornar. Ele, então, vou mandar dar haveres para vocês, para que vocês não voltem da forma que estão. Assim o fez. Esse ato dele, um ato simples de amor ao próximo. Não foi isso que o mestre disse? Se a gente lembrasse disso, todo instante de nossas vidas, quantos equívocos teríamos evitado? Quantos? Ele, naquele momento, assinou a sua sentença de libertação, sem o saber. Eram desprezíveis homens. Dar comida era o mínimo para quem vivia no Alpoense, o governador da Judéia. E eles foram embora. Zacarias contou quando retornou todas as suas aventuras. Ele ajudou, curou muita gente. Surgiu o livro O Amor Jamais Te Esquece. É o livro psicografado por André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcio. É uma trilogia, esse é o primeiro, um dos livros mais espetaculares que eu já li. Esse livro eu uso toda vez que o meu amor diminui, toda vez que os sentimentos inferiores que eu carrego dentro de mim afloram, eu recorro a esse livro. Eu não tenho uma única vez que eu leio que eu não sinta tudo de novo. Só de falar eu já estou sentindo. O amor jamais te esquece. Ou seja, Pilatos sabia que aquele homem era inocente. O que ele fez? Vou mandar para Herodes. Vai que ele lá resolve. Ele é o prefeito. Mandou para Herodes. Herodes tripudiou. Tu és o rei? Então tá. Aí ele mandou preparar a coroa de espinhos, vestir uma túnica vermelha, que era das festividades do rei, ele. E aí os soldados fizeram as outras coisas que não estavam no script, mas a natureza humana, nas suas torpezas, permite que uns, em nome de outros, façam as suas atrocidades. Então bateram em Jesus e diziam: adivinha quem bateu em ti? Tu não é profeta? Pense nisso. O homem que criou a terra, o governador do planeta, vem entre nós e um cidadão bate no rosto dele, escondido, e diz: diga que foi de nós que ele bateu, já que tu é profeta. Pense. E aí mandaram Jesus de volta para Pilatos. Levem esse homem daqui, eu não quero vê-lo. E assim Pilatos se assusta com a volta e diz: essa sanha, esses seres horrendos desse lugar horrível que é a Judéia, Pilatos odiava estar ali. Ele foi degradado na Judéia. Pilatos não foi promovido, ele foi degradado. Ele saiu de Roma e foi jogado num lugar ordinário, segundo ele. O destino dele precisava cruzar a ponte de Cristo. Quantos de nós estivemos ali? Não sabemos. Ainda bem. Bem melhor o esquecimento. E ele diz: dê algumas chibatadas nele, deixe correr o sangue, porque quando eles verem sangue, eles se saciam e vão embora, dispersam. E assim fizeram. Não adiantou. Dois motivos. Um, a dureza mesmo dos corações. Naquela época era complicado mesmo. Naquela época. Hoje é assim ou pior. 2000 anos se passaram e ainda uns matam os outros por interesses torpes, vaidades efêmeras, posições
ilusórias. Hoje, lá atrás Moisés falava olho por olho, dente por dente. Agora não. Agora é amor. É só na boca para fora. É olho por olho, sim. É dente por dente, sim. Mas só olhando fora. E aí, Caifás e Anás assalariaram aquelas pessoas que estavam mais à frente. Deram-lhe moedas e diz: mande condenar o Nazareno, o carpinteiro. Tinha que diminuí-lo. Nazaré é igual ao Nordeste, para quem mora lá no Sul. Nordestino é o mesmo que se tratava lá em Jerusalém, os nazarenos. Nazaré tem alguma coisa que preste? Foi assim que apresentaram Jesus. Tem um nazareno na cidade. Nazaré tem alguma coisa que preste? É a mesma coisa que acontece aqui. Não tem diferença alguma. E aí, eles recebendo as moedas diziam: não, crucifica, o crucifico. Não se reviu as chicotadas que Jesus deu. E aí Pilatos, mais uma vez, falou: diga, Jesus, se você se defender diante de mim, de todos aqui, eu te liberto. Jesus, silêncio sepulcral. Silêncio. Vou me defender diante deste. Quem é ele para eu, o Cristo, me defender? Eu vim cumprir. E assim, ele passa para a última instância. Já sei. É infalível. Vou oferecer entre ele e Barrabás. Não é possível que o povo escolha esse bandido criminoso, violento, assassínio. Pronto. Traz Barrabás. E para espanto de Pilatos, o povo grita: solta Barrabás e crucifica-o. O povo sabe lá quem. Então, ele manda trazer uma bacia com água e imortaliza uma atitude fraca. Pensemos, eu fiz um julgamento de uma pessoa fraca, né? Eu julguei. Quem sou eu para julgar Pilatos? Eu sou forte? Eu sou forte o bastante para dizer que não lavaria as mãos e mandaria soltar, assumindo tudo que poderia acontecer. Ele, como político responsável pela região, ia promover talvez a revolução que todos queriam, já que era Páscoa, uma festa não cristã que existia naquele momento, onde os judeus estavam em massa na cidade. Tomaria facilmente o palácio e acabaria com a vida dele. Fraco. Não ser igual àquilo. Talvez ele seja pelo menos umas 10 vezes mais forte do que eu, hoje, 2000 anos depois. Eu sustento a mensagem de Jesus em qualquer instância. Eu estou pronto para passar pelos dissabores, pelas dificuldades, pela paixão que ele passava. A minha impaciência é tão pequena mesmo diante dos que me cercam, porque ele teve uma paciência oceânica ao ponto de pedir: perdoai-os. Eles ignoram ainda. E ainda ignoram. O povo pediu para crucificá-lo e assim foi feito. Crucificaram o Cristo. Os discípulos distanciaram-se. A mãe com João foi os que estiveram mais próximos. As mulheres se aproximaram. As mulheres têm a virtude do enternecimento. Quando eu digo mulheres, não entendam exatamente o gênero feminino, mas
mais precisamente o que Jung vem trazer depois, ânima e ânimo. Todos temos dentro de nós um aspecto masculino e um aspecto feminino. Existem homens que o aspecto feminino é maior do que o masculino. Isso não o torna necessariamente um homossexual, como alguém pode pensar, mas torna-o sensível, enternecido, tocado de amor, de compaixão. Então, assemelha-se a uma mulher, porque tem mulheres que têm um lado masculino em destaque, e estas se colocam no mundo de uma forma mais firme, mais forte, mais viril. Não há nem mérito e nem demérito em nenhum dos aspectos, apenas constatação. Assim as mulheres se aproximaram daquele transe, e ao cair da tarde, os trovões bombam no céu, e o mestre suspira, ainda diz para o seu discípulo mais novo: filho, eis tua mãe, mãe, eis teu filho, entregando-lhe o cuidado de Maria. Ele estava pronto, ele cumpriu a missão, ele se permitiu imolar. Esse talvez seja o sentido que algumas religiões dizem o cordeiro, mas o significado é muito maior do que se pensa, porque ele simplesmente não resolveu o que nós temos que resolver. Ele deu o caminho para. Ele mostrou como. Maria, no momento atrás, quando ele revelara que chegou o momento, disse: mas Senhor, não, é muito cedo. Ele disse: chegou a hora, mulher. Mas precisa ser assim, Senhor? Ela se dirigiu a ele como Senhor. Naquele momento ela identificara o Cristo e não Jesus, o seu filho. Ela teve dimensão de quem era aquele ser que o Pai permitiu vir através dele. A bênção que é carregar um ser excelso. E ele diz: sim, precisa ser assim. Eu preciso me doar por inteiro. Doar por inteiro, gente. Ele está falando de amor incondicional. Ele está falando de uma entrega sem mescla, de um desejo gigantesco de que as pessoas despertem para serem felizes, porque o amor é o único caminho da felicidade do ser. Amai-vos uns aos outros. Só, hein? Só. Chico Xavier, ele quando fala de Jesus, ele nunca fala dessa forma tão pobre como eu estou falando. Ele falava nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca usou o termo Jesus Cristo, nem Senhor. Ele falava o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso ou aquilo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma reverência. E eu, meditando em torno disso, imaginei reverência típica de quem já teve tete a tete. Alguém que encontrou no caminho a dimensão cósmica de Jesus. Então ele diz: o nosso Senhor Jesus Cristo não nos pediu que escalássemos o Himalaia, mas que apenas amássemos uns aos outros. Aí alguém olha e diz: ah, mas para Chico é fácil.
Por quê? Por que para Chico é fácil? Ah, Chico é um predestinado. Não é isso que o Espiritismo ensina, gente. Não existe uma predestinação. Ou se há, a predestinação é todos sermos Cristos. Mas quando? Quando nos permitiremos sermos Cristos. Daqui a 20, 30, 50, 100 vidas. E aí quando ele diz isso, que ele pediu apenas que amássemos uns aos outros e não escalar o Himalaia, as pessoas brincam, vem cá, como é que faz para chegar no Himalaia mesmo? Porque amar uns aos outros, meu amigo, é muito mais complexo. Porque tem uma questão básica e fundamental. E eu lido com isso diariamente na minha profissão. Porque as pessoas buscam um autoconhecimento. Existe uma chave. Como eu posso amar ao outro se eu não amar a mim mesmo? Como? Mas eu estou falando amar o ego, mas amar o self, mas amar a centelha divina no qual nós somos, exatamente a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso amar a mim com toda a entrega. E aí eu vou estar pronto para amar o outro. Aí eu vou estar pronto para a paixão. Aí eu vou estar pronto para o testemunho que a vida me cobrará em algum momento. Todos. Quem vive uma vida sem crises, sem dificuldades, não existe, porque vida, a palavra, tem um significado. Viver é equilibrar-se em luz e sombras, em amor e desamor, compreensão e incompreensão, respeito e desrespeito. E mais uma vez citando o Chico, ele dizia: eu sinto muito quando alguém me ofende. Eu sofro com isso. Mas eu sentiria muito mais se fosse eu o ofensor. E nós vamos lembrar de Francisco de Assis. Ontem, estava falando com um amigo aqui, à noite eu fiz a palestra lá no Assis, lá na Barra. Falei de um tema que eu falei aqui no início do ano, que foi o suicídio. E Assis remete exatamente a Francisco, por isso é o nome do centro. Ele deu exemplos clamorosos do Cristo. Clamorosos. Rico entregou a fortuna. Ele ouviu Jesus dizer. O rico chegou a aproximar ele e falou: Senhor, cumpro as leis todas, desde que sou criança. Que faço para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para a aura dele e percebeu qual era o seu mote. Lhe disse: vá, vende tudo que tens e me segue. Me segue. Não falou viva a esmo. E ele foi dando para trás, virou as costas e foi embora. Assis ouviu o Evangelho, sentiu. Quantos de nós fazem Evangelho no lar? Quase todos. Mas o que é fazer Evangelho no lar? Ler. Ler. Uma criança de 5 anos lê. É preciso sair da letra que mata e ir para o Espírito que vivifica. Assis só se tornou uma cidade conhecida depois de Francisco, uma cidadezinha do interior. Francisco também se entregou total e plenamente. Porque ele pode dizer assim: ah, mas Jesus, né? Eu não entendo como um discípulo olha e diz assim: ah, mas eu não sou Jesus. Não, não é. Mas deveria segui-lo de perto, já que se diz discípulo dele. Ah, mas eu não consigo. Coloque-o ainda. Nenhum de nós conseguimos.
Ainda. Porque ainda significa que estamos a caminho. E não nos distanciamos, como algumas religiões fazem, se ajoelham diante dele e dizem: Senhor, me socorro. Você faz o que por ti? Se pudesse abrir a mente e ouvir isso vindo de lá. Como eu posso te ajudar se você não te ajuda? Como você quer receber amor se você não ama? Como você quer receber perdão se você não perdoa? Porque essa é a mensagem de Assis. A mensagem de Francisco é: se você quer receber amor, ame. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer compreensão, compreenda. A gente pode estender ao infinito essas necessidades do Espírito. Ou seja, a mensagem não tem nenhuma turbulência, a mensagem não tem nenhum entroncamento. Como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. É só, entre aspas, para tudo. E repensar a vida que vivemos. O que fazemos com a vida que vivemos? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Ouço muitos espíritas ficarem se indagando, como se o endereço fosse, né, um lugar circunscrito que a gente compra uma passagem. Onde é que é o bilhete para nosso lar? Eu não quero ir para nosso lar. Nosso lar é umbral. Toda vez que eu digo isso, eu sou arrogante. Não é arrogância. Nosso lar é umbral. Mas é lindo, né? É, para você ter uma ideia. Se é umbral, é assim, imagine para lá. Nossa mente não consegue ver para lá, captar para lá. Não tem analogia. Nós não temos que se preocupar para onde nós vamos depois, mas o que estamos fazendo agora. Onde eu estou hoje? Eu vivo no céu ou no inferno? Quando eu acordo de manhã, qual é o meu desejo? O que é que me move? Qual é o meu combustível? Onde está seu tesouro, ali está seu coração. Qual é o seu tesouro? Por que seu coração bate? Qual o significado da sua existência? Nós estamos num recortezinho de 80, 100 anos de vida na Terra. Isso é nada comparado com a eternidade do Espírito. Mas e se eu hoje não fizer algo, estagna o meu processo evolutivo. Mas na próxima, ok, na próxima você vai encarnar lá em Moçambique. Você vai reencarnar lá naquele lugar onde o regime talibã tomou conta. Aí você vai ver que beleza. Você vai evoluir rapidinho. Porque cedo nas trevas. Nós temos a oportunidade, com toda a problemática que existe em torno deste país, de estar num lugar onde podemos evoluir. Onde temos muitas lutas. Nós estamos num lugar certo, porque não há acaso e ninguém reencarna num lugar por descuido do destino. Mas a vida está difícil, graças a Deus. Se tivesse fácil, eu não evoluiria. Porque a zona de conforto é o pior lugar do mundo para estar. Pior. Zona de conforto é um lugar ilusório, um oásis, onde a pessoa está bem refestelada e não sabe que à noite vai ter uma tempestade de areia. Porque é assim que acontece. Se eu não acompanho o ritmo do universo e evoluo, vem uma tsunami do leva de vulcão. Se eu não me preparo, eu não consigo transitar num plano de felicidade dentro de mim. Nós só temos que dar conta de nós. A gente quer dar conta da vida alheia, do marido, da esposa, do vizinho. O filho, até certa idade, já deu os valores, deu a base, deixe-os escolher. Havendo casos incríveis de jovens pensando em se suicidar. Estou fazendo várias palestras sobre esse tema. Eu estou vivendo isso na vida. Como um jovem de 16 anos, com tudo, entre aspas, é assim que a sociedade vê. Tinha tudo para ser feliz. Que ilusão. A gente não conhece de nós mesmos, como podemos julgar que o outro ali. Porque tem as coisas materiais para tudo resolver. Muito pelo contrário. O caso específico, inclusive, tem um amor imenso de uma mãe. Esse amor já salvou ele numa tentativa.
um pensamento que ele começou e parou. Então, que paixão, que sofrimento é esse que faz com que a gente permaneça numa zona de conforto? Que medo pode ser do amanhã, do desconhecido, de deixar um processo que é hostil para trás e ir para o novo e descortinar uma oportunidade? Imagine se Jesus dissesse: largue tudo e venha comigo. Quem seguiria Jesus hoje se precisasse abandonar as coisas que tem? Jesus vai vir. Eu pergunto todo o tempo: para quê? A segunda aula só vem quando acaba a primeira. Você só passa para uma série depois que você aprende a outra. Pelo menos era para ser assim. Aqui a pessoa vai passando. Esse é outro problema imenso de passar. E quando pensa que não passou a vida, já foi. Não aproveitou nada para evoluir. Passou a vida. Tem gente que fica contando chegar sexta-feira por happy hour. Nossa. E aí chega sexta-feira, que beleza. Aí dá domingo à noite, bota a musiquinha do Fantástico, depressão. Índice de suicídio aos domingos à noite, é imenso. Porque as pessoas vão para algum lugar segunda-feira que detestavam ir, que detestam ir, que odeiam estar. Tem alguns casos bem interessantes porque refere-se a pessoas que fizeram concurso. Nada contra, viu, gente? A pessoa se esforça, estuda, termina um curso brilhante, maravilhoso, depois faz um concurso para a estabilidade. Só reflitam sobre a estabilidade no mundo que todo é movimento. Reflitam. Porque o sofrimento de Cristo não está restrito a algumas marteladas, algumas duras marteladas. Para você ter uma ideia, o prego não era da forma pontiaguda como os nossos hoje. Eram quadrados. Perfurou a mão no nível de entrar na madeira do outro lado. Tem dor atroz, física também. Mas essa dor não era o mais importante para aquele ser. Mas a dor daqueles que, inclusive, foi beneficiado por ele durante 3 anos de ensinamento, de cura, de doação de si e de amor. Ensinamentos imortais. A mensagem do Cristo, gente, não é abrir o Evangelho para fazer o Evangelho no ar. Essa mensagem é cósmica. Não tem nada a ver com a terrinha. A terra é um grão de areia. Pensem na praia ali da Tuba. A terra é um grão de areia. Nós estamos dentro de um grão de areia da praia. A mensagem do Cristo é o oceano. Todos os oceanos. Então, a proposta da Semana Santa é para que a gente não faça uma semana só santa. Quer dizer, hoje em dia já não se faz mais. Cuidado até com a alimentação, com vestes que existiam, não existe. Mas que a gente possa santificar, sim, positivamente o nosso comportamento, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Que a sexta-feira, quando lembrarmos da crucificação, eu, particularmente, costumo assistir o filme de Jesus nesse dia. Eu faço uma catarse cada sexta-feira santa. Tem um filme com Jeremy Sisto, para mim é o melhor filme de Jesus. Jesus, a maior história de todos os tempos. Um filme espetacular que conta da forma mais fiel do que eu já li no Evangelho. E não tem como eu não sair em lágrimas desse filme, todas as vezes que me deparo com os ensinamentos de Jesus. A Sexta-feira Santa possa ser, não o dia da crucificação, mas do renascimento nosso. E que a Páscoa, que é uma ressurreição imaginária de um corpo que depois de perder o seu fluido vital não retorna. Ressurreição é um entendimento equivocado da reencarnação. Ele mostrou para Tomé, toca Tomé, feliz aquele que acredita
Feliz aquele que acredita sem ver. Mas você precisa tocar toque. E Tomé imortalizou a convicção de que o corpo era material. Se ele não fizesse aquilo, pagaria mais dúvida. Será que era? Ele tocou as chagas do Cristo. Mas Jesus facilmente materializaria esse corpo, obviamente. Ele não foi no sepulcro tirar um corpo, se por acaso estivesse efetivamente sem vida. Existem mistérios em torno disso, que é o menos importante, porque nós sabemos que o Espírito não morre. Imagine o Espírito que criou o planeta, é o governador. Então, que a Páscoa represente muito mais do que dar chocolate. Que a gente lembre menos do coelhinho. As brincadeiras da escola, o coelhinho da Páscoa. Não, bonitinho isso. Mas enquanto isso, recrudescem os corações humanos. Que o amor de Jesus nos envolva a todos, agora e sempre. Eu convido os